Olá, vizinhos e vizinhas, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Crislane Borges, seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Vizinha. Vai se assentando aí, te ofereço o meu café, sou mineira e tem pão de queijo, seja muito bem-vindo, tá? E aqui nós tratamos de temas muito importantes para a nossa vida, coisas muitas das vezes que nos traz questionamentos, né? E a gente queria nos aconselhar melhor, digamos assim, né? Eu quero conversar com alguém, com o meu vizinho, que é a minha vizinha, quero pedir um conselho de sabedoria, um conselho que me direcione, vamos dizer assim, né? Então eu sou essa vizinha, é um prazer te receber na minha casa, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez. Então é isso. E como vocês viram lá, a gente vai tratar hoje sobre um tema chamado medo. Medo. Para que serve o medo? Para que ele existe? Quais os momentos que eu tenho que me observar, me delegar, né, em relação ao medo? E quais os pontos prejudiciais, favoráveis que o medo traz, né? Então, gente, é importante a gente frisar de primeiro instante o seguinte, que o medo, ele é natural. O medo, ele é natural, ele é importante, né? É importante para a preservação de nossas vidas. O medo é algo fundamental, né, para a preservação da nossa espécie. E como eu havia dito, é natural, e até porque você observa até o animal, né? O animal, ele tem medo, né? E esse medo, ele vai reagir em defesa ou ele vai fugir, né? E assim somos nós não somos diferentes, nós reagimos da mesma forma. Então, o que eu queria trazer para vocês é quando esse medo é bom, ele protege, e quando esse medo, ele nos prejudica, ele nos impede, ele nos paralisa, né? Então, é duas coisas que eu queria tratar, certo? Então, tá. Então, o primeiro ponto, como eu já disse, ele é natural, né? Qualquer um de nós temos medo, não pensa só você que tem medo. Todo mundo, não precisa ter vergonha de seu medo, não, né? Todos têm medo, eu mesmo, vou te falar, eu vou entregar meu ponto, eu morro de medo de vaca. Gente, me põe em qualquer lugar. Olha que eu sou de cidade pequena, onde é que você olha ali tem uma vaca. Mas eu tenho pavor de vaca, você não tá entendendo. Se tiver uma vaca em um pasto, eu tiver que passar, eu não passo. Eu dou a volta na cidade, mas eu não passo. Eu morro de medo. Quando ela olha pra mim, que me encara, gente, aquilo me causa um nervosismo assim que, sério. Não sei se eu vou classificar até com fobia não, tá? Mas eu morro de medo de vaca. Enfim. E, como eu havia dito, tem medos que são bons, igual esse meu, eu acho que é bom, porque pensa se uma vaca me ataca, apesar que eu acho que isso é um trauma, que uma vaca uma vez me atacou, tá? Então é um medo bom, é um medo que eu posso preservar sim, igual, por exemplo, tem pessoas que têm medo, como qualquer um de nós temos que ter, de uma rua escura, né? Uma rua escura, ela pode oferecer vários perigos, né? A rua pode oferecer um perigo de um assalto, de alguma violência, de até alguma coisa que, né, gente, vai te oferecer risco de vida. Outras coisas, tem gente que tem medo de qualquer bicho, inseto, né, barata, rato, qualquer coisa, né, e vamos supor, de bichos peçonhentos. Eu tenho medo, assim, considerável, não só aquele medo que sai esgoelando, gritando, não, mas eu tenho um certo tipo de receio, vamos dizer assim, eu não sou muito de chegar perto, não, né, então é medo que preserva a nossa vida, né? Preserva o nosso bem-estar, a nossa saúde, né? Tem gente que, igual na pandemia, surgiu muito nisso, né? A pessoa ter medo ao ponto de andar com 50 máscaras e ter todo aquele trabalho todinha. Era um medo que era bom, que preservava a sua saúde, mas ao mesmo tempo que causou muitos traumas também, né, gente? Em pessoas, teve pessoas aí que sofreram terríveis, né? Consequências em relação a isso. Então, o medo que eu queria frisar que seria bom seria esse, que preservaria a sua vida, né? E um outro medo que eu não acho saudável na nossa vida é um medo que nos paralisa, né? Que nos impede de crescer como ser humanos, nos impede de ter conhecimento, nos impede de crescer profissionalmente. E o medo muitas das vezes acontece de fazer isso na nossa vida e a gente não observa, a gente costuma ceder, né? Um exemplo disso que eu frisei alguns pontos, alguns aspectos que eu achei muito interessante. Um deles que eu queria frisar também
É a relação, tipo assim, eu tenho medo e medo de algo que foge do meu alcance, vamos dizer assim. Tá, Cris, como que você me explica isso? Um exemplo, por exemplo, eu sou mãe. Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho uma moça de 18 anos, eu tenho um rapaz de 16 anos, eu tenho um rapazinho de 5 anos e tenho uma menininha que vai fazer 2 anos. Gente, tem essa carinha aqui, mas eu tenho 4. É porque minha jornada começou cedo, né? Mas enfim. E algo que eu tenho receio ainda, não vou dizer medo mais, né? Vamos dizer assim, em relação ao futuro deles. Né? Quando a gente olha para o mundo e vê esse mundo caótico, com tanto problema, com tanta violência, com tanta droga, com tanta coisa ruim, você fala assim, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus filhos aqui? Então aquilo começou meio que intrigar, sabe? Começou a me tirar sono, aquela preocupação surgir. Aí depois eu fui trabalhando aquele limite, eu falei, gente, isso tá errado, né? O que eu posso fazer? Aí uma vez eu tava ouvindo uma pregação onde o pastor disse assim, se você sabe que tá vindo um tsunami, né? Tá vindo uma onda que vai destruir a cidade e você não pode fazer nada. Então, tipo assim, você não tem como você fugir, não tem como você fazer nada. Qual a sua atitude em meio a essa situação? Ele disse, você vai fazer o quê? Pôr um colete salva-vidas. Você vai caçar um bote, um lugar seguro. Então você vai fazer algo que está dentro do seu alcance para que ele enfrente aquela situação, sabe? Então, tipo assim, tá, e trazendo para mim, o que eu vou dizer? O que eu vou pensar? Eu tenho que instruir os meus filhos, instruí-los como viver neste mundo caótico que existe, que sempre vai existir, infelizmente, né? Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem situações que eles vão enfrentar que o que eu posso fazer é orientá-los, instruí-los, né? Na verdade de Deus, que é a minha fé, né? Então é algo que eu posso fazer isso. Além disso, já não é mais eu, sabe? O que eu tenho que fazer é orar e pedir para que o Senhor os guarde do que virá, do mundo que virá. Porque a única coisa que eu penso é, se o mundo já está do jeito que está hoje, imagina daqui 10, 15 anos, só misericórdia. Mas o que eu posso fazer? Tirar eles desse mundo? Não tem jeito. Quem dera se eu pudesse, né? Quem dera se eu pudesse, mas infelizmente onde eles for vai existir maldade, vai existir coisas ruins. E o que eu tenho que pedir é a Deus para que eu possa guardar, porque somente Ele pode livrar, né? Então, tem medos que fogem do nosso controle, que a gente tem que controlar e saber em quem nós confiamos, que é Deus, né? A nossa esperança está nele. Então, um medo que eu queria frisar também é sobre empreender, né? Hoje nós deparamos com muitos desafios em relação ao empreendimento. Só que o que a gente não pode é focar nas dificuldades, nos desafios e ter medo em relação a isso e não dar início. Ou seja, frustrar os nossos sonhos, né? Frustrar o objetivo de buscar uma vida independente, né? Uma vida financeira estável, independente, por medo, né? Por medo, igual eu quando eu tive vontade de empreender, gente, foi desafiador para mim. Ainda mais uma cidade pequena, né? A demanda é muito pouca. Eu falei, gente, eu preciso de empreender. Eu já não estava aguentando mais trabalhar de CLT. Eu trabalhei anos, né, dessa forma. E por incrível que pareça, todo serviço que eu arrumava, eu trabalhava de domingo a domingo. Então eu não tinha liberdade. Eu não sabia o que era ter liberdade, né? E afinal, eu tinha 4 filhos. Eu tinha filhos que me demandavam tempo, né? Igual os 2 pequenos. Então, gente, eu tenho que fazer algo. E teve pessoas na minha vida que foi assim, gente, essenciais, sabe? Pessoas que abriu uma chave ali na minha mente e eu busquei de Deus, busquei direção do Senhor, no que eu podia fazer dentro de uma cidade onde eu morava, que não tinha na cidade, e Deus me deu a ideia, e me deu direção, e me deu meios, e eu fui. Eu tinha medo? Tinha, dava um frio na barriga. Eu trabalhava com churros, só para vocês tá mais inteirados, eu trabalhei com churros e eu comecei com um carrinho, numa praça, sabe? Eu falei, gente, seja o que o Senhor quiser que seja, mas eu vou. Gente, e como deu certo, graças a Deus deu certo. Aquilo que você põe Deus na frente, põe sua vontade de trabalhar, sua dedicação, o amor, dá certo. Sabe, você estudou o mercado, viu a necessidade do mercado, a chance de dar ruim é muito mínima, sabe? Então,
O exemplo que eu tenho que deixar e o conselho que eu dou para vocês, não deixe o medo dominar, empreenda sim. E como é bom empreender, a liberdade financeira, o ganho seu é melhor, porque você vai trabalhar e você vai ganhar para aquilo que você trabalha. Se você trabalha muito, você ganha muito. Se você trabalha pouco, você ganha pouco. Então você é seu próprio patrão. Você vai fazer suas regras, seus horários, né? E pensar grande, sua empresa crescer. E pensar grande, não ter medo de sonhar, sabe? Você tem que ter medo de outras coisas, disso não. Então, o conselho que eu dou para vocês é: empreenda, faça acontecer, né? Então, outra coisa que eu queria trazer também, que foi uma experiência minha e que eu acredito que seja de muitas pessoas também, é em relação à mudança. Gente, como foi difícil. E olha que eu nem me mudei, tá? Só tomei uma decisão. E como foi difícil para mim. Foi muito difícil. Quando eu pensava, nós aqui em casa, eu mais meu esposo, eu mais meu esposo sempre tivemos vontade de mudar. Ele ainda mais, né, por causa do ramo. Ele atua no ramo de construção civil. Ele trabalha com gesso, pintura e elétrica. Então, ele que sempre teve vontade de expandir, né, na sua área. E sempre, aqui, graças a Deus, ele foi muito bem aceito no mercado. Só que eu tem vontade de mais, né, tem vontade de crescer mais. E eu sempre, de uma certa forma, tive um receio, né, em relação à violência de cidade grande, né, se eu ia me adaptar ou não. Tem minha família, tem a minha mãe, e aí eu ficava, meu Deus, será que eu vou, eu não vou? E tinha aquela questão, né, será que é a vontade de Deus, será que é a hora? E ficava, sabe, aquilo na minha cabeça, a vontade de ir, aquele medo de não sei, e ficava aquela luta, aquela batalha. Então eu parei e pensei, falei, gente, e pus os pontos nos i e falei, não, vou. O que pior pode acontecer? E o que melhor pode acontecer? Essa foi, né, meu checkmate e o mais principal ainda. Porque eu sempre tive uma preocupação em estar ou não fazendo a vontade de Deus. E eu falava assim, e começava, eu não estou infringindo a lei de Deus. Afinal, estou de acordo com meu esposo, meus filhos também estão. Estou querendo ir, mas com responsabilidade. Então, tá tudo bem, tá tudo ok, né? Então eu falei assim, vamos. Gente, a gente tem um processo de mudança ainda, a gente não mudou, né? E, tipo assim, a gente tá nos organizando pra ir. E falar com você que talvez ainda não tem medo, tem alguns resquiozinhos, aí eu começo a trabalhar a minha mente, dizer pra mim, não, vai ser bom conhecer pessoas novas, culturas novas, ter novas oportunidades, né? Igual eu meus filhos que estão indo, quer ir, igual a minha de 18 anos quer ir pra faculdade. Então, nós estamos nos organizando para que isso aconteça. O que a gente não pode é agir com irresponsabilidade, tá? A gente tem que diferenciar isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Igual eu tenho 4 crianças na minha responsabilidade. Então, eu tenho que pensar neles. Então, eu não deixei o medo me dominar. Eu decidi, eu vendi meu empreendimento para aplicar na minha casa. Depois, se vocês quiserem que eu faça um tour, né? Fale um pouco da nossa mudança, deixe aí nos comentários. Então foi algo assim desafiador para nós, e tá sendo ainda desafiador, mas eu não deixei o medo me dominar. E se esse é o medo seu hoje, o meu conselho é: pese na balança, né? Pese os pós, pese os contras. Vai ser bom para mim, vai me fazer feliz, as perdas, porque a gente, de uma certa forma, perde contato com a família, com os amigos que a gente gosta. Mas o que é que pode me trazer mais? Meus amigos, minha família vai ficar aqui, vai ser sempre meu, e lá eu posso fazer novas amizades, né? Posso crescer profissionalmente, ter novas oportunidades, dar bons estudos para os meus filhos. Não sei qual é a situação sua, talvez você mora numa cidade grande e quer para uma cidade pequena, né? Então pesa o pós, pesa o contra, vê o que pesa mais, o que vai ser melhor para mim, né? Então eu acho que isso é algo, senta com sua esposa, não sei, com seu companheiro, com seus filhos, né? E decide entre você, é algo entre vocês, não é entre os outros, porque se você for olhar os outros, ninguém quer que você mude. Eu mesmo toda hora falo, mas você vai mudar, por que você vai? Gente, é coisa minha, é coisa nossa, tá? É coisa íntima, é coisa de você e sua família. Então, a outra coisa que eu queria tratar com você é sobre relacionamento. Gente, algo que eu vou falar é coisa muito séria, muito séria. Hoje, o que a gente tem visto hoje, mulheres principalmente, acontece com homens também, mas hoje é muito comum entre mulheres. Mulheres sofrerem violências domésticas, mulheres sendo assassinadas, abusadas,
sabe? Em relacionamento tóxico, gente, não tá escrito. Não tá escrito. E tenho medo que prende aquela pessoa naquele ambiente. Ela tem medo que pode vir a acontecer, mas não tem a noção de que ela já tá num ambiente que já tá propício àquilo, do pior, né? O que ela tem medo de perder a vida, mas talvez a situação onde ela tá vivendo já tá propiciando aquilo para ela, que é perder a sua vida de alguma forma, de uma forma trágica, sabe? O meu conselho é peça ajuda, não viva nessa situação. Gente, eu não sou a favor do divórcio, eu não sou a favor da separação, muito pelo contrário, sabe? Mas só que uma coisa a gente não pode abrir mão eu tô sofrendo risco de vida, eu não posso viver nesse ambiente. Eu tô correndo risco de vida, minha família, meus filhos, eu não posso viver nesse ambiente. Então, você não pode deixar o medo te prender numa situação onde você tá definhando, sabe? Então, meu conselho é, busque ajuda, denuncie, sabe? Sai fora dessa situação, porque é muito triste. E eu passei por isso, gente, eu passei por relacionamento abusivo, sabe? Onde a única visão que passava na minha mente era, meu Deus, eu vou morrer aqui. Qualquer hora dessa eu vou ser assassinada. Sério, gente, eu me via no caixão, sabe? E meus 2 filhos, mais velho era mais novo, a minha mais velha de 18 hoje, tinha 8 anos, o outro tinha 6 anos, né? 6 anos, 4 anos e a outra tinha 6. 6 para 7 e o outro tinha 4. Gente, foi os dias mais horríveis da minha vida. Os mais horríveis. A única coisa que eu conseguia me enxergar era eu no caixão. Eu olhava para meus filhos e falava assim, meu Deus, meus filhos foram criados sem mãe. E aquilo doía dentro de mim, eu tinha medo, sabe, de dormir, sabe? Eu falei, gente, eu não posso viver dessa forma. Eu tenho que tomar uma decisão. E eu tomei decisão. Com medo, mas tomei uma decisão. Decidi não viver naquele ambiente mais. Não me sujeitar àquilo mais, porque tava tudo errado. Então o conselho que eu te dou, não se sujeita a esse ambiente, não viva dessa forma. É um conselho de vizinha, é um conselho de amiga, é um conselho de irmã, é um conselho de mãe. Não viva nesse ambiente tóxico, esse ambiente onde só te consome, tá? Você que é mulher, e muitas vezes homens também, né, gente? Vamos considerar, porque hoje acontece de mulheres serem assassinadas, mas homens também sofrem desse tipo de violência, né? Talvez não da forma que a mulher sofre, que a mulher é uma parte mais fraca, né? Onde ela pode ser ali fisicamente, mas talvez psicologicamente ou em armação também, que a gente vê muito, né? Muitos assassinatos de homens tramados por namoradas, por ex-esposa e vira aquela bagunça toda. Então, por favor, observem, tá? E outra coisa também, né, que eu queria frisar, é isso. Outra coisa não, né, gente? Perdi o raciocínio aqui. Então é isso, o que eu queria dizer pra vocês é isso, não deixe que o medo te domine. Pese se esse medo te faz bem, se esse medo te paralisa. Então eu frisei alguns pontos aqui que eu achei importante, né? E talvez seja uma situação onde você está vivendo e meu conselho é, não deixe de te dominar não. Pese os pós, pese os contras, te faz bem, não te faz bem e toma uma decisão, né? Uma decisão que vai ser muito bom pra você, vai ser libertador, vai ser muito libertador. E não pense você que você é a única pessoa na face da terra que tem medo, não, porque todo mundo tem. Como eu disse, eu tenho medo. Uns eu escolhi vencer e outros eu continuei deixando, igual o medo da vaca lá, eu continuei deixando. Deixa eu ficar muito perto dela não, né? Então é isso. E eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui, até o final, vocês que eu contribuí de alguma forma, né? Vocês que gostaram do meu vídeo, dê um like se eu te ajudei, viu? Se eu te incentivei, se eu te pus pra cima, te dei um baita aí, você inscreve no canal, ative os sininhos para ter mais conteúdo meu e você também comenta aí, qual o seu medo que você está enfrentando, quais os seus desafios, quais os desafios que te dão medo, te dão frio na barriga, você pensa, eu vou, eu fico, eu paro ou não, né? Então, ficamos por aqui. Eu quero te agradecer, né, e te desejar ainda uma boa tarde. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas é no período da tarde que eu estou fazendo. Então, até o nosso próximo encontro e um beijo. Tchau, tchau, vizinhos.